de Bem com a Vida vai falar de um problema que eu acredito que a grande parte da população do mundo sente, que são dores nas costas. E é claro que o meu convidado dessa semana é o doutor Paulo Remondi. Ele é cirurgião de coluna, enfim, tem um vasto currículo, para estar tirando algumas dúvidas que, inclusive, vocês que participam com a gente pelas redes sociais enviaram, e a gente vai estar perguntando, tirando as suas dúvidas com ele. E eu queria começar perguntando para você se toda dor nas costas é problema de coluna. Existe esse mito que toda dor nas costas é problema de coluna, mas não. A dor nas costas, ela pode ser um sintoma de uma gama muito grande de outros problemas, tá? Então, você pode começar com uma dor nas costas e o problema ser um problema renal, pode ser tumor, câncer, infecções e outros problemas. Então, na realidade, a dor nas costas ela pode ser o início de outras doenças. Inclusive, dependendo do sintoma, ela nos dá uma orientação do tipo de dor. Então, uma dor nas costas típica é uma dor nas costas, que seria da coluna. A pessoa fala que levantou um peso, travou as costas, ficou com dor nas costas, ele vai se deitar, a dor melhora. Uma dor atípica é a pessoa acordar de madrugada com dor, não fez esforço, não tem antecedentes. Então, na realidade, a dor nas costas nem sempre é por problema de coluna. Agora me fala, como que eu começo a levantar aí as orelhas e saber que eu estou com problema na coluna? Quem tem problema na coluna hoje em dia? Estatisticamente, como é que funciona a dor nas costas, tá? 80% das pessoas terão ou tiveram uma crise de dor nas costas pelo menos uma vez na vida. Os levantamentos estatísticos aí dizem que em torno de 4 até 14,7% da população tem dor nas costas crônica. Quer dizer, a dor ela ocorre diariamente, toda semana e etc. Então, na realidade, geralmente, o histórico da pessoa que tem dor nas costas é um histórico bem típico, quando é artrose. O que ela começa? Ela fala que com 35 anos de idade eu travei a coluna. Foi tudo bem. Depois, com 40 anos eu travei de novo. Com 42 eu travei. Agora eu travo todo ano. Agora eu tenho 47, eu travo todo mês. Então, essa é a característica de quem vai acabar cronificando uma dor nas costas. Ele começa com um travamento, não dá muita importância, mas isso vai se repetindo, e aí se torna praticamente, às vezes, até diária. Uhum. E você estava me falando que tem um grupo de risco, né? Tem pessoas que têm uma predisposição a ter o problema da coluna. Aonde se classifica isso? Existem dois grupos. Na realidade, você tem que avaliar o risco para dor nas costas. Você tem o risco genético, você tem a participação genética é muito importante na dor nas costas. Existem diversos genes já descritos como predisponentes para artrose, para dor nas costas, não só dor nas costas, mas artrose também. E existem os chamados fatores de riscos ambientais. Então, fator de risco genético não tem muito o que você fazer, você não tem como trocar sua genética, mas o fator de risco ambiental, sim. Então, quais são os fatores de riscos que você pode dizer aí, ambientais, que podem gerar dor nas costas? E aí é como você leva a sua vida. Então, por exemplo, estatisticamente, as pessoas que estão acima do peso, que têm uma circunferência abdominal aumentada, têm mais dor nas costas, os tabagistas têm mais dor nas costas, trabalhadores braçais, trabalhadores em máquinas vibratórias, chamados motoristas, tratoristas, motorista de ônibus, motorista de caminhão, pessoas que trabalham em posição flexionada. E uma coisa que é muito importante na vida moderna são as pessoas que trabalham longos períodos na mesma posição. Então, apesar das pessoas não darem muita importância para isso, isso tem muita importância. Por exemplo, um indivíduo que trabalha 10, 12 horas sentado, ou um indivíduo que trabalha muito em pé, isso são fatores de risco para dor nas costas. Isso são fatores de risco, eu acabei falando mais da parte de trabalho, mas fatores de riscos, outros seriam sedentarismo, né, o tabagismo, a falta de atividade física, problemas de postura, indivíduos com má postura, isso tudo aumenta o risco de dor nas costas. Tá vendo só? A gente sempre fala em todos os programas sobre qualidade de vida e você vê que realmente você tem uma qualidade de vida, um estilo de vida saudável, ele previne várias doenças, inclusive até a coluna. E a gente ouve falar, em relação à atividade física,
Hoje em dia, qual é o melhor esporte para quem tem problema de coluna e qual é o pior, que destrói mesmo, que a gente tem que evitar em relação aos esportes? Tá. Tecnicamente, se você pensar, qual que é o principal problema da coluna? Teoricamente, a coluna não foi feita para a gente ficar em pé, era para a gente andar de quatro. Então, a partir do momento que nós começamos a andar de pé, você tem uma carga, um peso sobre o disco ou sobre a coluna. Esta carga não tem nos animais que não andam em pé. Então, na realidade, os principais problemas da coluna é o excesso de carga. Se você trabalha numa empresa que você faz muito esforço físico, isso é uma coisa que a pessoa não pode confundir, esforço físico com atividade física. Então, se você trabalha num emprego, você faz muito esforço físico, você vai ter problema de coluna. Se você fizer um esporte que você faz muito esforço físico, você vai ter problema de coluna. Tá? Então, na realidade, o limite ou a indicação de atividade física para quem tem dor nas costas é uma atividade física. Eu costumo dizer que a atividade física ela tem que seguir 3 regras. Ela tem que ser prazerosa, indolor e frequente. Quer dizer, não adianta você não fazer atividade física, ficar 10 dias sem fazer atividade física e num dia querer fazer um monte. Isso não funciona. A gente tem que acreditar que a atividade física é pro resto da vida. Sim. Principalmente então, no final dela, né? Por isso que ela tem que ser prazerosa. Então não adianta você falar assim, vá nadar. O indivíduo não gosta de nadar, ele não vai nadar, não vai dar prazer para ele. E outra coisa, na atividade física não pode ter dor. Se o indivíduo está praticando qualquer, que seja um esporte ou que seja uma atividade física, e ele tem dor, ele está provocando lesão. Então, dor é sinônimo de lesão. Se você machuca, dói. Se você não machuca, não dói. É claro que existem tratamentos alternativos que ajudam muito, né, amenizam as dores, né? No caso de acupuntura, né, nós convidamos a Magali Valverde, uma graça de pessoa, para falar um pouquinho. Aí, logo em seguida, vem a Priscila, né, que ela é osteopata, faz uns tratamentos manuais também que ajudam a aliviar as dores. E depois a nossa farmacêutica querida, a Cristina, da Rede Drogal, que vai falar um pouco de fitoterapia, né, algumas vitaminas ou nutrientes que ajudam também em relação da osteoporose. Vamos conferir. Existe uma série de tratamentos inovadores para a coluna vertebral, desde hérnia de disco, espondilite, artrose, entre outras. Um dos tratamentos mais utilizados hoje em dia é a osteopatia, que tenta colocar o corpo todo em equilíbrio, buscando a causa da dor e não só o sintoma. Associado a isso, nós temos o Pilates numa segunda etapa, quando o paciente não tem mais dor. O que o Pilates faz? Ele dá flexibilidade para o corpo e fortalece a musculatura intrínseca da coluna. Existem vários tipos de problema de coluna. Se o paciente, por exemplo, tem uma dor irradiada, não está com dor na lombar, mas a perna não para de formigar, não para de doer, existe a maca de tração computadorizada, que faz o quê? Um alongamento neural, melhorando essa parestesia. Outra técnica utilizada é o reequilíbrio músculo-articular. Nós precisamos observar qual é a causa principal, tirar o bloqueio, aliviar a crise, a partir daí estabilizar, fortalecer para que a pessoa continue tendo sua vida normal. Não é correto dizer que quem tem problema de coluna não pode fazer atividade física. Muito pelo contrário, a atividade física numa terceira etapa é primordial. Você pode escolher o que você quiser, desde que você a faça de maneira correta e com orientação. Bom, pessoal, tudo bom? Vamos lá. Então, o tema de hoje é coluna, né? Então, vamos pensar em coluna primeiro como a medicina chinesa pensa. Olha que interessante, pessoal. Na medicina chinesa, nós temos este meridiano, que é paralelo da coluna. Esse daqui é o meridiano da bexiga. Dentro, na medicina chinesa, essa linha do meio
é o vaso governador. É esse o vaso que põe a gente, o nosso yang em pé. Esse meridiano que ele duplifica, ele fica duplo aqui, em paralelo da coluna, que é o da bexiga, ele tem 67 pontos. Muito bem. Você vai me perguntar, e aí? Eu vou te falar, o meridiano da bexiga, ele é responsável por sentimentos de insegurança. Então eu estou inseguro, eu não sei que caminho eu vou tomar, que estrada eu vou pegar, eu vou para lá, eu vou para cá, eu vou para lá, eu vou para cá. O que acontece com a sua coluna, querido? Trava. Então, quando eu estou inseguro, este meridiano ele enfraquece, então ele me trava e eu fico acamado até eu processar e tomar uma decisão. Olha que interessante. Por isso que muita gente dá umas travadas, ele tá tendo que decidir, não sabe para onde vai, a coluna para. Mas você vai falar assim, mas e aquela coluna rígida? Eu vou falar, então, o meridiano da bexiga é responsável pela insegurança, mas ela é responsável pela nossa autoridade. Então é aquela personalidade que fica assim, que roda de bloco. Por quê? Porque ele é muito autoritário e ele não tem o que a filosofia chinesa não gosta, dessa flexibilidade, de eu me dobrar a algo, de eu me dobrar a alguém, de eu ir para o divino, para o meu próximo. Quem é esse próximo? Eu não sei quem é esse próximo, querido, mas contanto que você tenha esta humildade de fazer uma reverência, de se flexionar. Mas vamos seguir. Aí o pessoal pergunta, e o que eu faço, Magali? E o que a medicina chinesa me orienta? Como que a medicina chinesa me orienta? O que eu posso fazer em casa? Tô lá, travei, peguei uma friagem, cuidado com friagem, pessoal, cuidado com friagem. Friagem na medicina chinesa trava a coluna, trava a cervical, dá torcicolo, blusinhas de alça, trava. Dente, mordida, cada dente é uma emoção, cada dente é um sentimento. A gente faz diagnóstico, isso chama biocibernética bucal. Dá para você fazer diagnóstico do dente, como tá a sua mordida, é a sua personalidade. Tá fazendo tensão, briquismo, bruxismo, vai travar e vai travar. E como que nós vamos destravar? Usando esse travesseiro japonês. Vocês vão colocar esse travesseiro, pessoal, aqui. E vão deitar. Vocês vão fazer isso com bambu ou com cano. Vocês podem pegar um cano de PVC, pode cortar, ou pode pegar um bambu e cortar, e vocês colocam isso aqui e deitam com as pernas flexionadas ou na cama ou no sofá. Gente, isso é maravilhoso. Isso tira a dor de coluna e relaxa tudo aqui. Então, cuidado com a friagem de novo. Eu morro de medo de friagem, meus pacientes sabem disso, meus amigos sabem disso. Pegou friagem na coluna, pegou friagem aqui, dormiu com blusinha de alça, ar-condicionado, ventilador, vai travar. O músculo não gosta de friagem. Trava. A musculatura fica tensa. Bom, não tenho isso daqui, não sei, não fiz, não tenho PVC. Isso aqui, esse travesseiro vocês podem fazer com bambu, é fantástico. Bambu é fantástico. Mas eu tenho um pau de macarrão. E aí? Aí você deita a pessoa no chão, deita e você vai passar o pau de macarrão na coluna. Deitadinho. Gente, isso é uma receitinha fantástica. Não é para passar o pau de macarrão, é para passar delicadamente o pau de macarrão. Isso é muito legal. Não tenho. O que você pode usar? Um bambu. Você pode pegar o bambu e fazer leves toques. Ele vai aliviar muito tudo ao longo da coluna, vai relaxar essas cadeias dos músculos paravertebrais tensos. Isso é muito legal. Mas aí também eu não tenho. Mas você tem isso daqui? Tem. Olha que bacana, pessoal. A nossa sola do pé, a coluna fica aqui, ó.
Então você vai pegar o martelinho e vai massagear toda essa região do teu pé. Isso daqui, além de dar um excelente sono, relaxa demais toda a tensão. Agora, pessoal, cuidado com rasteirinha, cuidado com sapato salto fino, bico fino. Isso trava e essa dor sobe para toda a sua coluna, ok? E para terminar, isso daqui, esse dedo é o representante da medicina coreana da coluna. Quando vocês forem ao dentista, quando vocês forem viajar e vocês ficarem nervosos, que trava aqui, vocês rolam isso daqui durante a sessão de dentista ou a viagem. E isso vai relaxar muito essa tensão. Bom, pessoal, vivam bem com a coluna que vocês têm. É esse o meu desejo. O mundo gira, a gente está num planeta que gira e tudo é movimento. E a nossa coluna foi feita para movimentar. As dores na coluna, elas acontecem por vários fatores. Pode ser genético, pode ser um desgaste ao longo dos anos e pode ser também postura. Para cada uma dessas situações é importante a gente ter o cuidado com a nossa coluna. Quando existe uma lesão causada por um fator externo, um trauma ou alguma coisa mais intensa, existe a necessidade de um tratamento que é feito através de anti-inflamatórios, analgésicos, que necessitam um acompanhamento médico e que é muito importante não deixar avançar e nem evoluir. Já uma lesão, uma dor de coluna causada por uma falta de postura ou pelo desgaste natural da vida, a gente pode prevenir isso através de atividades como a yoga, o pilates, natação. Essas atividades, elas ajudam a fazer com que o músculo faça uma proteção para a nossa coluna. Para isso, você pode usufruir de produtos que ajudam nessa musculatura. Junto com a atividade física, você usa BCAA, glutamina, são substâncias que ajudam demais, como também a proteína. Não podemos esquecer do C2, que é um produto que, além de ajudar em todo o processo do nervo, também ajuda nas articulações. Lembrando que a nossa coluna, ela é complexa, ela requer movimentos, flexibilidades e essas substâncias ajudam a fazer com que cada gomo, cada pedaço seja alimentado e nutrido. Na Rede Drogal você encontra uma linha completa de produtos que ajudam e auxiliam na prevenção, assim como no tratamento das dores da coluna. Mas é muito importante o acompanhamento médico, o acompanhamento de um fisioterapeuta. A fisioterapia é muito importante também para melhorar a parte postural, assim como também a parte de um trauma de coluna. Olha só quanta dica bacana, né? Legal. São tratamentos alternativos que auxiliam, juntamente com todas essas dicas que você deu pra gente de qualidade de vida, para que a gente tenha assim uma velhice sem andar tortinho, conseguir sair do carro, né? Sem ser arrancado pelos filhos, né? Bom, na realidade o que acontece é o seguinte, o tratamento para dor nas costas ou a prevenção de dor nas costas, ela é uma condição multimodal e multifatorial. Você tem que trabalhar com vários fatores de vários modos diferentes. Então, o que as outras profissionais vão dizer é exatamente isso. Você tem como melhorar a alimentação, você tem como fazer uso de suplementos alimentares, colágenos, etc., que também vão favorecer nisso. Tem a parte física, atividade física, e o tratamento médico, naqueles casos que a pessoa tem dor e que necessita de um tratamento médico. Então, na realidade, o tratamento e a prevenção, ela é exatamente isso, multimodal e multifatorial. Uhum.
E agora, como eu falei, né, a gente vai responder aí algumas perguntas. Gente, não, né? O doutor vai responder algumas perguntas que vocês enviaram para a gente, dizendo se é mito ou se é verdade. Eu quero começar perguntando, aquela barriguinha de cerveja, isso é prejudicial para a coluna? Sim, alguns trabalhos mostram que o aumento da circunferência abdominal pode aumentar em até 4 vezes o risco de dor nas costas. É bastante. Sim, bastante. Então, ó, é verdade. Você que está com a barriguinha aí, vamos começar, né, a fazer uma atividade, maneirar na alimentação. Outra pergunta, colchão duro é o melhor para quem tem dor nas costas, isso é verdade? Nem sempre. A relação do colchão, o conceito para colchão é muito simples. O colchão tem que acomodar o seu corpo, tá? Então, dependendo da pessoa, dependendo do formato da pessoa, por exemplo, alguém que tem um bumbum grande, alguém que tem um seio grande, se ela tem um bumbum grande e ela usa um colchão muito duro, para essa pessoa é desconfortável, porque ela vai ficar com o bumbum elevado e a coluna fica torta durante a noite. Uma pessoa que já não tem esse tipo de alteração, um colchão duro funciona muito bem para ele, tá? Então, na realidade, a função do colchão é acomodar o corpo, da pessoa. Se ele for muito duro, pode funcionar bem, mas não para todo mundo. Então, na realidade, é uma coisa mais com experimentação mesmo. Essa daqui, acho que você já respondeu, se correr faz mal para quem tem dores na coluna, aí depende, né? Desde que não tenha dor, pode correr. Bom, qual o sapato ideal para não prejudicar as costas, principalmente para a mulher, tamanho de salto? Então, na realidade, é o seguinte, o tamanho de salto que todos os ortopedistas acabam preconizando é o salto Anabela. Na questão do pé, o salto, quanto maior o salto, você joga mais peso na ponta do pé. Quanto menor o salto, você joga mais peso no calcanhar. O salto Anabela é um salto que divide o peso entre a ponta do pé e o retropé tranquilamente. Se você usa um salto muito alto, aumenta a sua lordose. Tá? Um salto muito alto. Se você usa um salto baixo, diminui a lordose. O que eu acabo vendo muito no consultório é que reclama de dor quem muda o hábito. Aquela mulher que está habituada a usar salto sempre, ela não se queixa de dor nas costas pelo salto. Mas você vê assim, uma pessoa que não estava habituada, entra num trabalho que tem que usar salto, ela começa a ter dor. Então, a relação mais ou menos é um salto mediano, que é o melhor. Tá vendo só? Não precisa andar de rasteirinha nem de sapatilha. A gente pode colocar um saltinho, né? Por que a pessoa trava? A pessoa nunca teve problema nenhum, de repente, sei lá, acordou, tal, travou. Isso é problema de coluna ou o que seria isso? Então, esses travamentos abruptos, a maioria são de origem muscular. Então, por exemplo, ele fez um esforço físico, faltava um alongamento, faltava um exercício, ele estira o músculo, rompe um pedaço do músculo, isso gera uma dor. E a dor muscular é muito intensa na coluna, porque vem uma contratura muscular, isso acaba doendo bastante. Essas crises de dor esporádicas, principalmente em jovens, na sua maioria das vezes é uma dor de origem muscular. E aí vem da coluna, é muscular, mas não tem problema nenhum. Um fator importante para ter certeza de que não é nada grave é a pessoa não ter dor na perna, não ter ciática. Isso que é até a próxima pergunta, o que é o ciático, né? E por que ocorre esse travamento? Se a pessoa trava com dor nas costas, a gente chama de dor nas costas pura, só dor nas costas, a maioria das vezes dor muscular. Se a dor desce na perna, significa que algo está pressionando, irritando ou inflamando o nervo ciático, que é um nervo que se encontra, na realidade a raiz nervosa dele se encontra dentro da coluna. Então, vamos mostrar para o pessoal de casa? Então, essa aqui é a raiz nervosa. E essas raízes nervosas, elas vão formar o nervo ciático. Ela vai até o pé. Vai até o pé. E se uma hérnia de disco, por exemplo, nesse caso aqui, comprime a raiz nervosa, a pessoa, apesar do problema estar na coluna, ela vai ter dor nas costas, na perna e até o pé. Ela vai ter dor representativa daquela raiz, né? Até a raiz onde vai a dor. É pior. Quem tem uma vez pode ter sempre ou não? Foi porque pensou ou foi por acaso? Depende. Quem tem, como eu disse, 80% das pessoas têm uma crise. No máximo que nós temos no Brasil de levantamento, um levantamento de Salvador, na Bahia, nós temos 14,7% da população com dor
crônica. Então, quer dizer, 80% vão ter uma vez e 14% vão ter sempre. Então, não é certeza que vai ter sempre, tá bom? Você falou que hoje em dia é a segunda maior dor procurada nos consultórios. Se você, em pronto-socorro de hospital, é a segunda maior frequência para consulta de emergência, só perde para resfriado comum. São 30% mais ou menos. É mais comum do que a gente imaginava. Bom, eu queria agradecer ao doutor, que deve ter esclarecido muitas dúvidas pessoal de casa, que, como ele falou, 80% teve ou terá uma dorzinha, né? E você sabe que você pode rever, né, através das reprises no nosso canal, no 26 e no 526 agora, e também pelas nossas redes sociais, onde a gente coloca lá trechos do programa, tem o nosso canal no YouTube que você pode assistir o programa todo, pode mandar aí as suas perguntas, a gente encaminha para o doutor aqui, ele vai responder para vocês, é claro. E é o De Bem com a Vida Piracicaba, tanto no Facebook, Instagram e no nosso canal no YouTube, tá? Semana que vem a gente está de volta com um tema super bacana, falando de saúde, falando de beleza, com temas muito legais e atuais. E eu queria aproveitar que a Lourenço Alimento, ela vai presente a você. Obrigado. A Frisp, ela tem salgadinhos super saudáveis, sem glúten, sem lactose, são tudo legumes. Inclusive eu comi um, tinha até vagem, né? Então à tarde, de manhã, dá uma fominha, é uma opção saudável aí que a Lourenço presenteia a você. Muito obrigada, doutor, novamente, vou te dar um beijo. Até a próxima. E vocês fiquem com Deus, semana que vem a gente está de volta. De Bem com a Vida.